Queridas granjeiras, queridos granjeiros, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui para poder apresentar o 11º vídeo da Granja, a nossa terceira temporada de Granja, né, de colaboradores da Orquestra Ovo. Então, esse vídeo aqui ele vai ser um pouco diferente dos outros. Quero, inclusive, pedir a licença de vocês, porque esses vídeos são exclusivos, né? Só vocês assinantes que recebem. Mas eu acho que é um assunto muito pertinente e eu acho que no futuro eu vou querer publicar esse vídeo nas redes sociais. Um corte dele, né? Uma edição dele. Mas o assunto que eu quero trazer para vocês é em razão de um repertório que eu toquei com a Filarmônica na semana passada e uma obra de um compositor que eu adoro, que é o György Ligeti. É um compositor húngaro e nesse ano de 2023 estamos completando 100 anos de nascimento dele. Ele nasceu no dia 28 de maio de 1923 e ele faleceu em 2006, na região da Transilvânia, né? Na época que ele nasceu era Hungria, mas hoje esse território faz parte da Romênia. E é tudo muito juntinho ali, né? A Sérvia, a Romênia, a Hungria, é tudo muito misturado ali. E ele escreveu um concerto chamado Concerto Romanesco, foi o que a gente tocou na semana passada. E era uma obra que eu não conhecia. Na minha época de faculdade, assim, eu escutei muito Ligeti, eu estudei muito sobre a vida dele, né? Eu era um aficionado pela obra do Ligeti. Fui apresentado ao Ligeti pelo Stanley Kubrick, né? Porque tem várias obras do Ligeti que são usadas em alguns filmes do Kubrick. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, por exemplo. O De Olhos Bem Fechados, que foi o último filme que ele fez, usa obras do Ligeti. O Shining, né? O Iluminado também usa. E um compositor que, quando eu ouvi essa música semana passada, né, quando eu estava estudando para poder tocar com a Filarmônica, eu fiquei encantado, porque é uma música que ele escreveu. Ele não tinha completado 30 anos, é uma música que ele escreveu no final da década de 40. A primeira execução, o primeiro ensaio dela foi em 1951, mas ela foi proibida logo do primeiro ensaio, porque ela foi considerada assim, muito moderna e muito avançada para a época. E olha que é a música mais tradicional do Ligeti, né? Ele tem uma peça muito famosa chamada Atmosferas, que tem um trecho da Atmosferas. Na verdade, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele começa com a tela toda preta, escrita assim, né, abertura, né, overture, e fica uns 6 minutos tocando Atmosferas do Ligeti. Então, quer dizer, você tem uns 6 minutos, 7 minutos de música ali com a tela toda preta e depois o filme começa. O Kubrick queria colocar todo mundo no clima ali. E Atmosferas foi escrita mais de 10 anos depois, né? A Atmosferas é de 1961. Então aí você tem um jovem compositor que não tinha 30 anos de idade, escreve essa música por uma demanda do governo, que o governo na época, aí eu não sei se nessa década aí era Hungria, Romênia, eu acho que era Hungria, né, essa região que ele nasceu, eu acho que ele estava estudando em Budapeste, na verdade, já na Hungria, não estava mais na cidade onde ele nasceu, ali na região da Transilvânia. E aí foi uma demanda porque o governo na época era um governo stalinista, né? Era um governo que seguia ali as doutrinas de Stalin. Então foi uma demanda de que deveria ser uma peça que se conectasse com a origem daquele lugar, né? A arte do povo, aquela coisa toda. E foi uma obra que se fez o primeiro ensaio, que depois ela foi proibida, ela só foi tocada na década de 70, se não me engano, depois, uma coisa em 1971, alguma coisa assim. Porque ela era muito avançada, mas o que me impressiona nessa peça, e que o que eu quero chamar a atenção aqui, que eu estou contando essa história toda, é que eu sempre entendi uma obra de arte, eu sempre entendi a arte como uma forma de conhecimento genuína. Os livros são uma forma de conhecimento genuína, né? Aquele conhecimento que se passa pela oralidade, quando você vai numa escola e um professor te dá uma aula, aquilo dali é uma forma, você recebe aquela informação, você reflete sobre aquilo, você transforma aquilo dali em conhecimento, né? Você leva aquilo dali compõe o que a gente é, né? O que a gente pensa, as nossas crenças e tudo mais. Então, eu sempre tive uma relação com a obra de arte onde eu aprendi muito pela apreciação, não só pela música, né? Mas o momento que você aprecia aquela música, você ouve de verdade, na minha cabeça eu faço conexões, eu reflito, às vezes a ficha cai uma semana depois, às vezes a ficha cai um mês depois, às vezes a ficha ela vai caindo ali aos pouquinhos, às vezes são muitas fichas, né? Às vezes é um insight que você tem, mas muita coisa acontece pela apreciação. E isso aconteceu com essa obra do Ligeti, o Concerto Romanesco. E que ele traz toda essa questão do folclore ali,
da Hungria, Romênia, daquele miolozinho ali, né, no leste europeu. E é muito impressionante porque é uma música absolutamente cigana, assim, ela tem uma força, ela tem uma, e ainda mais a oportunidade de a gente ouvir ao vivo, né, uma orquestra tocando ao vivo, tudo bem que eu estava tocando ali, mas eu estava tocando e eu estava ouvindo, né, eu estava apreciando a música de um jeito diferente, né, então assim, aquilo dali me fez entender como eu nunca entendi a cultura cigana. Por mais que você leia livros, por mais que, no meu caso, né, que eu veja filmes, essa música, ela me trouxe uma coisa muito visceral. Ela entra por outros poros, e não só pelos ouvidos. Então, foi transformador, assim. Eu entendi com mais profundidade, um entendimento mesmo, assim, sobre a cultura cigana. E é interessante porque o Ligeti também ele era judeu, né? A origem dele é uma família judaica. Então, em alguns momentos, tem um momento lá no meio que tem um solo de clarineta, assim, é como se a gente estivesse numa festa judaica. E por mais que eu nunca tenha vivido isso, só tenha visto isso em filmes, assim, mas é impressionante como que existe uma conexão, existe algo que você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa, um conhecimento importante daquela cultura que eu adquiri pela apreciação musical. O questionamento, eu estou fazendo toda essa introdução enorme aqui, porque o questionamento que eu estou fazendo é o seguinte: como que a gente percebe a arte contemporânea hoje? Como que a gente percebe o mundo contemporâneo? Muito da arte e muito da música que se diz música contemporânea, para mim, a última coisa que ela é contemporânea. O que é um ser contemporâneo? Eu acho que esse papo, eu explorei muito esse assunto no meu curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Muitos de vocês já fizeram o meu curso Arte e Desenvolvimento Pessoal e eu tenho uma aula dedicada a isso, né, que se chama A Arte Contemporânea é Contemporânea? Para aqueles que já cansaram de me ouvir falar sobre isso, eu peço licença também, porque tem muitos da granja que são novos granjeiros, que não fizeram o meu curso. Esse questionamento me veio muito fortemente quando eu ouvi o concerto romanesco do Ligeti. Porque existem festivais de música contemporânea, existem festivais de arte contemporânea, e às vezes a gente fica questionando, existe um questionamento muito grande, mas isso é arte, isso não é arte e tal. Quando eu ouvi essa música do Ligeti, eu me lembrei de uma notícia de jornal que eu vi há umas 2 semanas atrás, de um estudante sul-coreano, que ele estava numa exposição de arte na Coreia do Sul, e tinha numa sala de exposição, né, numa parede, como essa parede aqui atrás, por exemplo, uma banana presa por 2 fitas, tipo fita isolante, uma fita cinza. Então tinha uma banana aqui e ela estava presa, um pedaço, a ponta dela com uma fita, né, cinza e a parte de baixo dela presa também. E aí esse aluno, ele estava com fome, falou que ele estava com fome, o amigo dele filmou, ele tirou a banana da fita, descascou a banana, comeu e pegou a casca e colou ali de novo. E aí isso foi pra mídia, não sei o que, tal. Esse menino foi entrevistado e olha só o que ele fala. Danificar uma obra de arte também pode ser interpretado como uma obra de arte. Aí ele fala essa entrevista e depois o autor da obra, inclusive, que faz parte dessa exposição, ele fala assim, não havia problema na ação do estudante. E aí o menino ainda fala assim, eu decidi colocar a casca de volta lá porque eu achei engraçado. Na própria exposição, já tem uma coisa que de 3 em 3 dias eles trocavam a banana. Mas isso não é novidade, porque em 2017 teve um pintor, um artista, não sei se ele é pintor, mas um artista americano, que ele fez uma exposição também com uma banana presa numa fita. E essa obra de arte, ela foi vendida por $120 mil. É isso daí que a gente vê hoje, que muitas pessoas questionam, isso é arte, isso não é arte. Eu acho que é uma discussão muito complexa, eu não vou falar muito disso, mas é mais uma reflexão que eu quero. Tem um conceito que já passou de 100 anos, né? Quando a gente tem o Duchamp, que numa exposição em 1917, ele expõe numa galeria um mictório, ele está questionando uma série de coisas. Olha aí, em 1917 a gente tem Primeira Guerra Mundial,
né? Logo depois a gente tem uma Segunda Guerra Mundial na década de 40, e depois lá na frente a gente tem essa questão assim da arte conceitual, a arte degenerativa, né? E é um estado de ruptura. O século XX foi um século assim de muitos conflitos, muitas guerras, né? Muita coisa ruim aconteceu no século XX. Então, existe essa ruptura, existe uma negação que ainda estamos vivendo nisso. Eu acho que os caminhos da arte, eles já começaram a ser traçados por alguns grandes artistas, mas a gente continua insistindo no conceito de que tudo é arte. Absolutamente tudo é arte. Então eu vou pregar uma banana na parede e vou vender isso por 120 mil dólares. E aí tem um questionamento que essa coisa ela tá tão carregada e ela tá tão dentro da nossa sociedade que eu penso na música contemporânea. Existem vários festivais de música contemporânea. Eu tenho uma grande amiga que é a Maíra Simbleres, e que ela tem uma escrita, ela é uma compositora, ela tem em torno dos 40 anos de idade, e ela é uma compositora que ela já falou assim para mim: Werner, eu não mando mais obras minhas para concursos de composição. Porque os concursos de composição, eles só selecionam obras com essa estética. Tem até uma brincadeira que a gente faz assim, a estética do plim plim plom plom. É plim plom, plim plom plom, padadam pom. Tem um festival famoso aqui no Brasil, que é o Festival Tinta Fresca, que antes da execução de cada obra para o público, existe uma leitura, o compositor falando sobre a obra, então uma cerimonialista lê aquele texto, a obra representa isso, representa aquilo, os textos são lindos. Quando você escuta a música, não existe uma conexão entre uma coisa e outra, né? É algo que ainda fica naquela estética. E aí eu tenho uma outra amiga que ela fala assim: estamos presos ainda na música contemporânea da década de 50, da década de 60 do século passado, né? A gente não passou essa barreira ainda. E pelo que eu vejo em escolas, nas escolas onde se ensina composição, né, voltada para a composição contemporânea, é isso, assim, o compositor hoje, o artista hoje, ele entra na parte do conceito, mas ele entra na parte do conceito, do questionamento, os textos mais malucos, aquela coisa toda, o significado da arte, o existencialismo e tal. Mas a técnica artística, eu vou falar no caso da música, assim, de você entender a técnica da composição, entender a história, o que está por trás, isso é uma coisa muito séria, porque o Ligeti ele desenvolveu toda a trajetória dele baseado num conhecimento profundo que ele tinha de música. Se você escuta Atmosferas ou qualquer obra dele ali a partir da década de 60 e você escuta o Concerto Romanesco depois, você fala assim: nossa, olha o que esse cara é capaz de fazer, olha o que ele fez, olha o conhecimento profundo que ele tinha de harmonia, de orquestração, de composição. O Ligeti não foi um cara que ele negou o passado. Eu comecei a perceber que os grandes artistas contemporâneos que eu amo e que eu adoro, nenhum deles negou o passado. Eles olharam para o passado, se apropriaram do passado e fizeram algo diferente. Então, o Ligeti ele olhou para trás, reconhecendo tudo aquilo, e o que deu o toque especial, que foi a transformação que ele gerou no mundo da música na década de 60, porque ele foi um divisor de águas na música contemporânea, foi algo que ele pegou, assim, do princípio da música, que é o cânone. O cânone é quando você toca uma melodia e logo depois outro toca aquela mesma melodia. É como se a gente cantasse os escravos de Jó. Eu começo a cantar os escravos de Jó. Aí quando eu vou falar jogavam, o outro começa os escravos de Jó. E fica essa brincadeira, esse cânone musical, né? Então o Ligeti pega essa estrutura do cânone, que é uma estrutura muito simples e muito antiga, e ele desenvolve isso de uma maneira diferente e ele cria essa linguagem dele tão diferente, né? O Guimarães Rosa, por exemplo, ele no prefácio de um livro dele, que ele escreve para um escritor amigo, ele fala assim: olha, eu poderia escrever sobre o cosmos, eu poderia escrever sobre os castelos nórdicos, eu poderia escrever sobre qualquer coisa, mas eu decidi escrever sobre aquilo que me é mais profundo, que foi a minha infância em Cordisburgo. Então, a partir daí, ele desenvolve aquela linguagem dele, né? E se torna o universal Guimarães Rosa. Ele pega aquela estrutura que é mais íntima, que é a linguagem do sertanejo, aquela coisa muito diferente. E
E ele cria palavras porque ele tinha um conhecimento absurdo da língua, não só da língua portuguesa. Guimarães Rosa, eu já vi uma entrevista dele, ele falando assim, uma pessoa perguntava quantas línguas ele falava, ele fala assim, eu falo 11 línguas, mas conheço muito bem a gramática de 13. Então ele pega todo esse conhecimento, não só da língua portuguesa, mas de todo o conhecimento de línguas que ele tinha, e aquilo dali foi o material que ele usou para poder criar o que ele criou, e que foi uma coisa nova que o Guimarães Rosa criou. Assim como o Ligeti, ele tinha um conhecimento de música profundo, ele era um orquestrador incrível, ele era um professor incrível. E hoje em dia as pessoas não olham para isso, acham que a arte ainda é só ruptura, é só negação, mas não tem uma fundamentação consolidada. Olha, querendo ou não, se você quer ser um bom engenheiro, você tem que estudar engenharia. Você vai passar pela disciplina de cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, seja lá o que for, né? Não entendo disso, mas é isso. Você quer ser médico, você vai passar para uma faculdade que você vai estudar um monte de coisa. E às vezes na arte isso se perde um pouco. Quer dizer, não sei se todos esses alunos formados em composição, que a gente vê nesses festivais todos aí de composição, né? Eu estava citando aqui o Tinta Fresca, se eles têm um conhecimento profundo da música tonal, porque o que vem antes de toda essa ruptura, de toda essa negação, é um sistema tonal e é um sistema de pensamento. A gente vive ainda num sistema de pensamento tonal. Então, por que eu não posso me apropriar desse passado riquíssimo e de repente eu desenvolver uma ideia? Quer dizer, se eu tenho um conhecimento profundo disso aqui, eu consigo ir além. Se eu não tenho nada, eu só tenho teoria e textos incríveis que falam da ruptura da arte, tal, vai ser muito difícil que você vá fazer alguma coisa que realmente vai ser relevante, né? Eu fico pensando assim, o que vai passar pela peneira da história daqui a 100, 150 anos? Quais são os compositores que vão ficar, que vão passar aí nesse crivo da história? Então eu queria compartilhar isso com vocês. É uma reflexão, é um pensamento. Eu incentivo fortemente que vocês assistam esse concerto romanesco do Ligeti e depois assistam o Lux Aeterna. E vocês podem pesquisar muitas coisas do Ligeti, né? Ele foi um cara muito inventivo e ele tem esse contraste o tempo inteiro assim, de algo que é um outro assunto que eu não vou desenvolver ele aqui, mas é o conceito do rizoma. Né, a gente perceber a sociedade como um grande amálgama, um grande rizoma, é tudo muito conectado, tudo muito relacionado, como se fosse uma teia que ela cresce, é algo que não existe existe a manifestação do meio, muito mais do que um início e um fim. Né? Então, a música do Ligeti é isso, assim, parece que ela faz parte de algo que sempre existiu. Então, ao mesmo tempo que ela é uma música de teia, que você percebe, você não percebe mais os parâmetros da melodia, da harmonia, nada disso, mas ela é uma música de uma transição lenta, é como se eu estivesse vendo uma cidade do alto de um avião. Né? Eu estou no avião e aí eu estou vendo uma cidade movimentada, mas eu não estou tão alto o suficiente de não conseguir ver as pessoas. Eu estou numa altura onde eu vou ver aquelas pessoas como se fossem formiguinhas ali se entrelaçando. O mundo todo acontecendo, passa uma moto, passa um carro e a pessoa atravessa a rua, só que eu estou vendo isso de tão distante que é uma movimentação lenta de formiguinhas assim. Então a música do Ligeti é mais ou menos isso. E ao mesmo tempo que tem movimentos de obras dele, que às vezes tem mais de um movimento, por exemplo, que é o contraste disso. É como se a gente estivesse agora lá no centro da cidade, doidão, assim, um monte de gente passando aquela coisa toda. É tudo... É uma visão ampliada, é como se eu estivesse vendo pelo microscópio, entendeu? Então ele tem uma visão muito distante, uma visão macro e uma visão micro ao mesmo tempo. Ele trabalha com esse contraste. E eu acho que é muito do que a gente vive hoje. Isso para mim é ser contemporâneo. É um cara que traduziu a contemporaneidade dele na música. Shostakovich traduziu a contemporaneidade dele na música, mesmo escrevendo música tonal, absolutamente tonal. Não é uma música diferente como foi a exposição do Duchamp, do Mictório, ou essa coisa da banana. Não, a música do Shostakovich é uma música como se fosse ver um quadro, uma pintura tradicional, mas ela tem uma visceralidade nela que é intrínseca à música dele, que é absolutamente conectada com o que ele viveu. Né? Então, a minha reflexão é essa. Uma maneira da gente até argumentar um pouco melhor e uma maneira até da gente entender se eu gosto, se eu não gosto,
né, é pensar nisso. Essa arte contemporânea que nos é apresentada, ou se a gente vai numa exposição, tem uma coisa interessante e tudo, aquilo dali dialoga com o que é contemporâneo, com o mundo que a gente vive hoje, de alguma forma, né? Algum tipo de sofrimento, alguma denúncia. Quer dizer, a arte ela pode ser usada para tudo, né? Agora, nesse tudo conceitual que a arte cabe dentro dela, né? Ou que cabe dentro da arte, esse tudo conceitual, né, essa manifestação de alegria, de tristeza, se eu estou denunciando, se eu estou... Está tudo ali dentro. Isso retrata, de alguma forma, esse mundo que a gente vive hoje? Então, quer dizer, a arte contemporânea, ela é contemporânea? Eu acho que algumas são, e muitas não. Porque a gente ainda vive na cultura musical do plim-plim-plom-plom. Eu falo isso de brincadeira, viu, gente? Mas é mais ou menos isso, assim. É a música contemporânea do século... A música contemporânea da década de 60 do século passado. Mas tem muita gente fazendo coisas incríveis hoje. E que, para mim, essas coisas estão ditando aí o que vai ser... O que vai ser uma nova linguagem? Não sei, mas é o que vai ficar daqui a 150 anos. Né? A gente vai olhar para trás, Beethoven vai continuar lá, Bach vai continuar lá, sendo reverenciado, não tenho dúvida, né? Mozart e tal, Ligeti, Shostakovich e quem mais? Né? Quem são essas pessoas que estão ditando o rumo da história da arte? Então fica essa reflexão aqui. Desculpa, o vídeo é longo demais, mas eu queria trazer isso para vocês, porque é um questionamento profundo que eu faço hoje, não só na produção artística contemporânea, mas no ensino da arte, especificamente no ensino da música, onde se olha para o passado com desdém, onde se olha para o passado com uma coisa, não, isso eu não quero, isso não me interessa, isso não é bom, eu quero criar uma coisa nova, né? E aí a gente precisa conhecer profundamente o que aconteceu antes, para a gente, de repente, para nos ajudar a pensar alguma coisa realmente disruptiva, né? Pelo menos foi o que Ligeti fez, foi o que Tadao Ando, um arquiteto que eu adoro, japonês, fez, e eu me identifico muito com esses grandes artistas, assim, de diversas áreas. E às vezes o cara me toca, a obra dele me toca, e quando eu vou conhecer mais profundamente a vida do cara, eu falo assim, nossa, o cara era um conhecedor, o cara sabia do trem mesmo, assim, e ali ele tinha, de repente, uma inquietação, né, como eu já disse, de Debussy. Eu acho que num dos vídeos lá para trás, das primeiras temporadas dos vídeos da Granja, né, que o Debussy era um cara que a impressão que eu tinha que ele cresceu com roupas muito ajustadas, né? Ele era um cara que ele não fazia parte daquela sociedade ali. Ele é como se ele tivesse o tempo inteiro com a roupa muito apertada. E que chegou um momento da vida dele que ele tirou aquela roupa ali e colocou uma roupa que ele ficasse confortável nela, né? E essa roupa confortável que ele colocou foi um impressionismo, né? Então, quer dizer, mas era um profundo conhecedor de música, é um cara que conhecia os compositores anteriores a ele, que respeitava os compositores anteriores a ele, é um cara que tinha uma noção de técnica musical mesmo, de orquestração, de harmonia, de tudo. Um cara que conhecia muito música, tocava demais, assim, teve uma formação sólida. E a partir daí, observando e absorvendo aquele mundo que estava em mudança no final do século XIX, principalmente na França, Paris, aquela efervescência, esse cara ele consegue se despir daquelas roupas apertadas e cria uma coisa nova, né? Então Debussy, nesse caso, também foi vários artistas foram incríveis dessa forma, né? Mas hoje em dia a gente vive ainda numa fase de vale tudo, e ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda vive num mundo, num sistema ainda muito tonal, um pensamento ainda muito tonal. E eu estou fazendo essa reflexão, porque quem sabe, né, isso desperta alguma curiosidade, isso pode acender uma chama em alguém, querer saber um pouco mais, né, e apreciar a música de um jeito diferente quando for ouvir, né, ter a abertura e não só um preconceito, eu não gosto de música contemporânea, eu não gosto de arte contemporânea, é tentar entender um pouquinho o conceito, o contexto daquilo dali, e ao mesmo tempo ampliar a percepção, putz, isso me toca, isso faz sentido para mim? Quer dizer, eu, enquanto uma pessoa que pensa, enquanto uma pessoa que aprecia a arte, eu sou contemporâneo, né, eu estou conectado com esse mundo que está ao meu redor, a arte dessa pessoa representa, tem algum significado nessa contemporaneidade que eu vivo? Então é um desabafo, gente. Eu estou desabafando aqui porque foi muito tocante para mim ouvir a música do Ligeti na semana passada, ainda mais ao vivo, uma música que me tocou profundamente, como tudo do Ligeti me toca profundamente. Era completamente diferente da estética
que a gente conhece do Liggett, né? E só reafirma a minha admiração por ele e o tanto que esse cara era incrível. É isso. Se deixasse eu ficava aqui já, porque eu vou lembrando de outras coisas, mas chega, tá bom. Eu peço desculpas, né? Porque esse vídeo tá muito grande. Aquelas surpresas que eu tenho falado nos últimos meses, espero que eu tenha no próximo mês, né? A esperança é a última que morre. Alguma coisa concreta para poder falar para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo.